realiza-se hoje, dia 29 de abril de 2021, às 13 horas, por meio da plataforma unificada de comunicação Microsoft Teams. Renan, você pode... Já está gravando, né? Ok. Sim, primeiro, agora. Vamos à aprovação da ata da reunião anterior. Se todos forem favoráveis, né? Se vocês forem favoráveis, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Expediente. Posse de conselheiro, membro nato, professor Paulo Roberto da Cunha, chefe do Departamento de Ciências Contábeis, edital Direção Geral, número 5, 2021. Professor Paulo, seja bem-vindo. Faço votos de sucesso à sua gestão. Conta com a gente aí para dar andamento nos pleitos do Departamento de Ciências Contábeis. Ok, obrigado, Jason, e conta aí com o apoio de todos. No que for necessário, podem contar com o meu apoio também. Obrigado. Joia. Renan, vai ter alguma inclusão de pauta hoje? Não, né? Não, eu tenho só informes da secretaria. Queres fazer ou vai fazer no final? Eu faço agora, daí, Pode ser? porque nos comunicados gerais entram outros temas. Só comunicar, então, que nós temos a lista de presença da reunião de hoje, já está no SGPE. Eu vou só compartilhar aqui o número do documento. Eu peço que os senhores e as senhoras acessem e assinem, por favor. Também quero dar as boas-vindas ao professor Paulo, né, e colocar a secretaria à disposição. Qualquer dúvida que o professor Paulo venha ter, a gente está à disposição para esclarecer e ajudar nos trabalhos. Bem-vindo. É isso, professor Jason. Devolvo a palavra. Obrigado, Renan. Então, vamos à ordem do dia. Processo número 201.50.100.03.702. Origem UDESC-SEAV, Engenharia Civil. Interessada, professora Maria Pilar Serbent. Assunto, proposta de projeto de pesquisa intitulado Reaproveitamento de cascas de arroz para o cultivo de fungos destinados ao tratamento biológico de efluentes com resíduos de organoclorados. Relator Fernando Santos. Contigo, Fernando. Boa tarde, pessoal, a todos e a todas. Eu peço licença para compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Vamos compartilhar aqui. Bom, acredito que o parecer já esteja sendo projetado por todos. Esses projetos de pesquisa, eles tramitam numa plataforma específica da Pró-Reitoria de Pesquisa e não no SGPE. Portanto, o parecer que eu vou apresentar aqui para o Conselho hoje, se aprovado, eu vou copiar e colar lá na plataforma de pesquisa. Então, trata-se do processo com essa numeração aqui, da plataforma de pesquisa, origem do Departamento de Engenharia Civil, interessada a professora Maria Pilar, e o assunto já foi mencionado pelo presidente do Conselho. O histórico, eu indico a leitura lá na tramitação digital e passando então para análise. Trata-se da proposta de projeto de pesquisa novo, vinculado ao curso de Engenharia Sanitária e sob coordenação da professora Maria Pilar Serbent. O projeto está vinculado ao grupo de pesquisa Saúde e Meio Ambiente, da UDESC Alto Vale. Não há outros membros previstos na equipe do projeto, além da professora coordenadora. O projeto não está vinculado a edital específico e, portanto, não há bolsa de iniciação científica solicitada e nem recursos financeiros previstos. O objetivo do projeto é avaliar a eficiência da produção de enzimas de fungos cultivados em casca de arroz e a atuação destas enzimas na oxidação de pesticidas presentes em efluente líquido. As cascas de arroz são resíduos provenientes de biomassa descartada em atividades agropecuárias. Ao utilizar a casca de arroz no processo do tratamento de efluentes, o projeto pretende fechar um ciclo em termos de economia circular. Como resultados esperados, descreve-se o avanço no conhecimento acerca
do potencial biotecnológico de fungos e suas enzimas, cultivados na biomassa residual de cascas de arroz para o tratamento de efluentes contaminados com pesticidas. O projeto prevê execução em prazo de 7 meses, com início em fevereiro de 2021 e conclusão em agosto de 2021. A despeito do início do projeto estar definido em período anterior à sua inclusão na pauta deste Conselho, este relator não vê objeção à sua homologação, pois o artigo 20 da Resolução 029/2019, que é a Resolução de Ocupação Docente, veda a alocação de carga horária no plano de trabalho do professor sem que o projeto de pesquisa esteja homologado no Conselho Discente. Então, a alocação de carga horária respectiva ao projeto só passa a valer a partir de hoje, se aprovado. O projeto também apresenta um cronograma de atividades, enumerando as etapas e metodologia previstas para a realização dentro do prazo previsto. O projeto prevê que seja alocada a carga horária semanal de 4 horas à sua coordenadora, em consonância com a Resolução 029/2019. Por fim, destaco que o projeto foi aprovado no Departamento de Engenharia Civil e na Comissão de Pesquisa do SEAB, respeitando o estabelecido na Resolução 029. Entende esse relator que a aprovação nestas instâncias, em particular na Comissão de Pesquisa, caracterizam a vinculação do projeto às áreas prioritárias de pesquisa do SEAB. Voto. Face ao exposto, o parecer desse relator é favorável à homologação do projeto de pesquisa proposto pela professora Maria Pilar Serbent. Este é o parecer. Obrigado, Fernando. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Obrigado, Fernando. Ok. Processo número 201.501.003.3681. Origem UDESC SEAV, Engenharia Civil. Interessado Luciano André Deitos Kolowski. Assunto: proposta de projeto de pesquisa intitulado TAQUA. Avaliação da qualidade de água do Ribeirão Taquara, cidade de Ibirama, Santa Catarina. Relator, professor Fernando Santos. Muito bem, mais um projeto de pesquisa cadastrado na plataforma da própria PG, com origem no Departamento de Engenharia Civil, interessado o professor Luciano. Hoje o assunto é este mencionado pelo professor Jason. O histórico também está disponível lá na plataforma, passo para análise. Trata-se também de um projeto de pesquisa novo, vinculado ao curso de Engenharia Civil, sob coordenação do professor Luciano. O projeto está vinculado ao grupo de pesquisa Saúde e Meio Ambiente da UDESC Atuale. Na plataforma própria PG, o projeto está cadastrado sem outros membros previstos na equipe do projeto. No entanto, em arquivo anexo ao projeto, na respectiva plataforma, está prevista a participação de um bolsista voluntário do curso de Engenharia Sanitária ou Civil, sem carga horária indicada lá no documento, e também um professor pesquisador de outra instituição, o professor Jonathan Tenório de Lima, da Unisociesc, também com carga horária zerado lá no documento. O objetivo do projeto é avaliar a qualidade da água do Ribeirão Taquaras sobre a influência de atividades agroindustriais e de urbanização na cidade de Ibirama. A avaliação será por meio de aferição de diversos parâmetros analíticos, como, por exemplo, pH, oxigênio, análise microbiológica e presença de metais, ferro, alumínio, manganês, chumbo e zinco. Estes parâmetros combinados permitem estabelecer o índice de qualidade da água. A pesquisa contempla coleta de amostras em 4 pontos do Ribeirão Taquaras. Como resultados esperados, o projeto pretende diagnosticar os impactos do lançamento de efluentes na poluição do rio e propor ações de revitalização nos principais trechos degradados. O projeto apresenta a justificativa pertinente, haja vista a importância da água para a vida. O prazo previsto para execução é de 26 meses, com início em maio de 2021 e conclusão em julho de 2023. O projeto também apresenta um cronograma de atividades, enumerando as etapas e metodologias previstas para a realização dentro do prazo. O projeto prevê que seja alocada carga horária semanal de 10 horas ao coordenador
em consonância com a Resolução 29/2009. O projeto não está vinculado a edital específico e, portanto, não há bolsa de iniciação científica solicitada e nem recursos financeiros previstos. Por fim, destaco também que o projeto foi aprovado no Departamento de Engenharia Civil e na Comissão de Pesquisa do SEAV, respeitando o estabelecido na Resolução 29/2009. Também entende esse relator que a aprovação nessas instâncias, em particular na Comissão de Pesquisa, caracterizam a vinculação do projeto às áreas prioritárias de pesquisa do SEAV. Voto do relator, face ao exposto, o parecer desse relator é favorável à homologação do projeto de pesquisa proposto pelo professor Luciano André Deitos Kozlowski. É o parecer. Obrigado, Fernando. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Processo 201.501.0003.3723, origem SEAV UDESC, CCO, interessado do professor Vanderlei de Santos, assunto, proposta de projeto de pesquisa intitulado Múltiplos Mecanismos de Controle Gerencial para a Inovação Verde e Desempenho de Empresas do Agronegócio Catarinense. Aprovado ad referendo pelo diretor-geral em 31 de março de 2021, pelo parecer 015/2020, DG com SEAV. Relator, professor Fernando Santos. Muito bem, mais um projeto de pesquisa, com origem no Departamento de Engenharia de Ciências Contábeis, interessado o professor Vanderlei, o assunto foi mencionado já, e o histórico está lá na plataforma. Passando para análise, trata-se de proposta de projeto de pesquisa novo, vinculado ao curso de Ciências Contábeis, e sob coordenação do professor Vanderlei dos Santos. O projeto foi aprovado ad referendum pelo diretor-geral do SEAV em 31/3/2021, por meio do parecer 01/2021. Aqui cabe uma correção, que o número do parecer correto, da aprovação ad referendo, que inclusive foi confirmado com a Secretaria do Conselho, é 01/2021 e não 015, como consta lá na pauta. O projeto está vinculado ao grupo de pesquisa em contabilidade gerencial e financeira da UDESC Alto Vale. Além do coordenador, a equipe do projeto é composta também pelas professoras efetivas do SEAV, Caroline, o sobrenome vai ser difícil de ler, a professora Caroline e a professora Dinar. O objetivo do projeto é examinar a influência de mecanismos de controle gerencial na inovação verde em empresas do agronegócio catarinense e seus reflexos no desempenho organizacional. Os mecanismos de controle gerencial considerados no projeto são os controles de ação, controles de resultado e controles informais. Já a inovação verde considerada inclui produtos verdes e processos verdes. Aqui eu coloquei para esclarecimento a todos do Conselho, esse relator destaca que, conforme descrito no projeto, a inovação verde diz respeito, de forma geral, a melhorias de produtos ou processos visando aspectos ambientais e de sustentabilidade, como, por exemplo, economia de energia, poluição e reciclagem. Por fim, no âmbito do desempenho, o projeto considerará dimensões financeiras e não financeiras para monitorar a criação de valor. Como resultados esperados, o projeto pretende oferecer diagnóstico sobre como os mecanismos de controle gerencial fornecem informações necessárias ao processo de inovação verde. O projeto apresenta justificativa pertinente, haja vista a importância da inovação para o desenvolvimento do país, em especial a inovação verde, considerando os desafios climáticos que se vislumbram no horizonte temporal do planeta. O projeto também apresenta um cronograma de atividades, enumerando as etapas e metodologia previstas para a realização dentro do prazo previsto. O projeto prevê a seguinte alocação de carga horária para a equipe envolvida, em consonância com a Resolução 29/2019. Professor Vanderlei, 10 horas semanais, professora Caroline, 10 horas, e professora Dinorá, 2 horas semanais. Observa-se que o projeto foi aprovado no Departamento de Ciências Contábeis e na Comissão de Pesquisa, respeitando o estabelecido na Resolução 29/2009. Entende esse relator que a aprovação nessas instâncias, em particular na Comissão de Pesquisa, caracterizam a vinculação do projeto às áreas prioritárias de pesquisa do SEAV.
Por fim, destaco que o projeto cadastrado na plataforma ProPPG não está vinculado a esse edital específico e, portanto, não há bolsa de iniciação específica, iniciação científica solicitada e nem recursos financeiros envolvidos. No entanto, nos pareceres de aprovação do departamento na comissão de pesquisa, há menção, apontam esses pareceres de que esse projeto foi submetido à chamada pública FAPESC número 27 de 2020. Então, entende esse relator que como eu conheço essa chamada pública, ela exigia que o projeto fosse aprovado em todas as instâncias e é isso que aconteceu. Face ao exposto, voto. Face ao exposto, o parecer desse relator é favorável à homologação do projeto de pesquisa proposto pelo professor Vanderlei dos Santos, referendando, então, a homologação ad referendum da direção-geral. Este é o parecer. Obrigado, Fernando. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação. Aos que forem favoráveis, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Obrigado, Fernando. Legal, vou descompartilhar aqui. Parabéns aos professores também que submeteram projetos aí. Legal, isso. Processo 34.516, 2020. Origem, UDESC SEAV, Chaim, interessado interessado Paulo Edemar Bart. Assunto, homologação de relatório final de projeto de monitoria de hidráulica geral e hidrologia. Relatora, professora Ângela Maria Blatt Ortiga. Contigo, professora Ângela. O Renan vai compartilhar ali na tela. Não sei se ele já conseguiu, mas eu já vou lendo aqui enquanto ele vai colocando, pode ser? Esse relatório, ele tem um histórico que, na realidade, ele foi encaminhado no início desse ano, em janeiro, e aí ele foi para a comissão de ensino. Na comissão de ensino, foi identificado que ele não tinha sido aprovado no departamento de engenharia. Então, ele retornou para a diligência e, em março, ele foi aprovado no departamento de engenharia na reunião, e aí no processo tem a ata de aprovação, e aí, por isso, ele foi agora reencaminhado para homologação no Conselho de Centro. Ele trata de um relatório final da monitoria da disciplina de hidráulica geral e hidrologia, da professora Gabriele, que é a responsável. Na minha análise, a única questão é que essa questão ele está um pouco fora do prazo, da questão, porque ele é referente a 1º de 2019 a 31/8 de 2019. Então, apesar de ele estar sendo encaminhado para análise nas instâncias que a resolução solicita, ele atende todas as exigências da resolução 036 de 2007 do Consumo. Então, na minha análise, eu avaliei que ele tem todas as peças, os alunos encaminharam o relatório, a professora encaminhou o relatório, foi aprovado no departamento, tem uma aprovação condicionada pela comissão de ensino a ter a devolução para o departamento, e com isso ele retorna automaticamente para o Conselho de Centro. Então, por isso que ele foi aprovado ad referendo, pela comissão de ensino, e o meu voto como relator é que eu sou de parecer favorável, porque o relatório, ele, no final da monitoria, ela atende todos os requisitos que precisam constar no processo. Então, a única questão que poderia ficar é essa questão do prazo, que ele foi aprovado um pouquinho fora do prazo que já deveria ter sido analisado por essas instâncias em período anterior, mas, apesar disso, ele atende todas as normas e prazos da resolução. Então, por isso que eu sou do parecer favorável da aprovação desse relatório. Obrigado, professora. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aos que forem favoráveis, permaneçam em silêncio.
Aprovado por unanimidade. Obrigado, Ângela. Ok. Processo 11.305/2021, origem UDESC, SEAV, Engenharia Civil, interessada, a professora Ângela Maria Blatt Ortiga, o assunto homologação de credenciamento de docente para lecionar disciplinas do curso de Engenharia Civil, relatora, professora Tiane Pereira Ponceta Colibor. Com você, Tiane. Olá, boa tarde a todos, vocês me ouvem? Ouço bem. Sim. Tem 5 processos de credenciamento, como eu nunca fiz tantos processos juntos, lê-se um e faz a aprovação em seguida, ou eu faço a leitura de todos os relatos, só para eu saber o arquivo que eu compartilho com vocês? Faz um de cada vez, acho, né? Renan, A professora pode relatar em bloco, sendo todas da mesma temática e tendo Por isso. mesma análise, pautado na mesma análise, pode relatar em bloco. Apenas daí a votação acontece depois, em separado. Tá bom, então eu vou compartilhar o arquivo onde eu já coloquei de uma forma mais resumida, então, para vocês os pareceres. Ok, então deixa eu compartilhar aqui. Acredito que já está aparecendo o parecer na tela de vocês, por favor, pode me confirmar? Ainda não. Peraí. Ainda não. Agora sim. O Teams para compartilhar demora um pouquinho. Bom, então, são 5 processos, eu vou colocar a numeração de cada um e o interessado, mas todos eles tratam do credenciamento de docentes do Departamento de Engenharia Civil, todos eles são baseados na mesma resolução e têm o mesmo histórico. Então, eu vou pedir licença para pular o histórico, que é o encaminhamento do processo no SGPE, a aprovação no departamento e agora a homologação no CONSEAV. A indicação para que seja homologado no CONSEAV. Então, esses 5 processos tratam da solicitação de credenciamento docente para o curso de Engenharia Civil, referente ao semestre de 2021, conforme estabelece a resolução, aqui está errado, eu acho, 03/2016 do CONCEP, que dispõe sobre o credenciamento de docentes para lecionar em cursos de graduação na UDESC. O artigo 3º da resolução estabelece que o docente deve ter sido aprovado em concurso público ou processo seletivo para a área da disciplina, ou atender os critérios estabelecidos pelo departamento responsável da disciplina. Os critérios de credenciamento docente para o Departamento de Engenharia Civil são dados pela Resolução 05/2020 aqui do CONSEAV. Então, o primeiro processo é o processo 11.305/2021, interessada a professora Ângela Maria Blatt Ortiga. Nesse processo, é solicitado o credenciamento da professora Ângela para as disciplinas de Organização e Administração do Serviço de Saneamento e Trabalho de Conclusão de Curso, ambas as disciplinas do curso de Engenharia Sanitária. A professora Ângela é doutora em Saúde Coletiva, especialista em Saúde Pública e graduada em Enfermagem, conforme diplomas e certificados apresentados no processo SGPE. No artigo 3º da Resolução 05/2020 do CONSEAV, o inciso 1º dá como critério de credenciamento ser portador de título de mestre ou doutor oficialmente reconhecido na área de conhecimento pleiteada ou áreas afins. No projeto do curso de Engenharia Sanitária, as principais áreas de atuação do engenheiro sanitarista são saneamento básico, tecnologia hidrossanitária, gestão sanitária do ambiente e saúde pública. Assim, eu considero que a formação da professora é numa área afim ao curso, a formação principalmente de especialista e doutora, e, portanto, as exigências das resoluções são atendidas e justificadas. O meu voto com relação a esse processo, diante do exposto, dou parecer favorável ao credenciamento da professora Ângela nas respectivas disciplinas que foram citadas acima. Então, esse é o processo 305. O processo 11.306 também é um processo de credenciamento. O interessado é o professor substituto Aldair Foster. Nesse processo é solicitado o credenciamento do professor Aldair para as disciplinas de Cálculo Diferencial 1, Cálculo Diferencial 2 e Cálculo Diferencial 3, todas as disciplinas do Departamento de Engenharia Civil. O professor Aldair é mestre em modelagem computacional, especialista em práticas interdisciplinares em matemática e graduado em licenciatura em matemática,
conforme diplomas e certificados apresentados no processo. No artigo 3º da Resolução 05/2020 do CONSEAV, o inciso 5º dá como critério de credenciamento ser portador de, no mínimo, diploma de graduação em curso superior oficialmente reconhecido, cujo currículo conste matéria, disciplina ou grupo de disciplinas afins em grau de complexidade equivalente ao da disciplina para o qual está sendo solicitado o credenciamento. As 3 disciplinas solicitadas são do núcleo básico de cursos de licenciatura em matemática. Assim, pela formação do professor, considero que as exigências das resoluções foram atendidas e justificadas. O meu voto com relação a esse processo, diante do exposto, dou parecer favorável ao credenciamento docente de que trata o processo 11.306. O terceiro processo de credenciamento é o processo 11.308, interessado o professor João Marcos Bossi Mendonça de Moura. Nesse processo é solicitado o credenciamento do professor João Marcos para as disciplinas de Hidráulica Geral e Instalações Hidráulicas e Prediais, ambas disciplinas do curso de Engenharia Civil. O professor João Marcos é mestre em Engenharia Ambiental e graduado em Engenharia Civil, conforme diplomas e certificados apresentados no processo. Então, mais uma vez, usando o inciso 5º da Resolução 05/2020, ser portador de, no mínimo, diploma de graduação em curso superior, com reconhecimento, cujo currículo conste matéria, disciplinas ou grupo de disciplinas afim, em grau de complexidade equivalente ao da disciplina para o qual está sendo solicitado o credenciamento. Assim, pela formação do professor em Engenharia Civil, considero que as exigências da resolução foram atendidas e justificadas. Diante do exposto, o meu voto, eu dou parecer favorável ao credenciamento docente do professor João Marcos nas disciplinas de Hidráulica Geral e Instalações Hidráulicas e Prediais. O quarto processo é o processo 11.309, interessado o professor Rafael Pacheco dos Santos. Nesse processo é solicitado o credenciamento do professor Rafael nas disciplinas de Mecânica dos Sólidos e Planejamento dos Transportes, ambas disciplinas do curso de Engenharia Civil. O professor Rafael Pacheco dos Santos é doutor em Engenharia Civil na área de Infraestrutura e Gerência Viária, mestre em Engenharia Mecânica na área de Metrologia e Instrumentação e graduado em Engenharia Civil, conforme diplomas e certificados apresentados no processo. No artigo 3º da Resolução 05/2020 do CONSEAV, então, o inciso 1º dá como critério ser portador de título de mestre ou doutor oficialmente reconhecido na área de conhecimento pleiteada ou áreas afins. Assim, pela formação do professor, considero que as exigências das resoluções foram atendidas e também justificadas. Portanto, meu voto com relação a esse credenciamento, diante do exposto, dou parecer favorável ao credenciamento do professor Rafael nas disciplinas de Mecânica dos Sólidos e Planejamento dos Transportes. O último processo de credenciamento é do professor Tiago Rogério Vitor Acabossi, o processo 11.310. Nesse processo é solicitado o credenciamento do professor Tiago para as disciplinas de Legislação aplicada à Engenharia Civil, do curso de Engenharia Civil, e saneamento aplicado a casos específicos do curso de Engenharia Sanitária. O professor Tiago Rogério Vitor Acabossi é mestre em Engenharia Ambiental, conforme o diploma apresentado no processo, e também é doutor em Ciência e Tecnologia da Água. No artigo 3º da resolução, o primeiro inciso dá como critério ser portador de título de mestre ou doutor oficialmente reconhecido na área de conhecimento pleiteada ou áreas afins. Como a engenharia ambiental é considerada área afim da engenharia sanitária, considero que o professor satisfaz o critério estabelecido no inciso 1º para o credenciamento da disciplina de saneamento aplicado a casos específicos, que é do curso de engenharia sanitária. O artigo 3º da Resolução 05/2020, no inciso 2º, dá como critério comprovar por meio de documento oficial que ministrou as disciplinas pleiteadas por pelo menos um semestre letivo completo em instituição de ensino superior devidamente credenciada ao MEC. Então, com relação
a outra disciplina do curso de Engenharia Civil. O professor Tiago já está credenciado na disciplina de Legislação Sanitária e Ambiental do curso de Engenharia Sanitária da UDESC Alto Vale, conforme portaria interna da Direção-Geral 058, perdão, aqui faltou, acredito que seja 2020. Já tendo ministrado essa disciplina no curso, conforme PTI 2021 e 2022 disponíveis no site da Proem UDESC. Também, segundo a relatora no colegiado pleno do departamento, essa disciplina de legislação sanitária e ambiental tem mais de 70% da ementa da disciplina legislação aplicada à engenharia civil. Assim, considero que o professor satisfaz o critério estabelecido no inciso 2 para o credenciamento na disciplina de legislação aplicada à engenharia civil do curso de engenharia civil. O meu voto com relação a esse último credenciamento, diante do exposto, dou parecer favorável ao credenciamento docente do professor Tiago nessas duas disciplinas. Esses são os votos, então, desses 5 processos. Obrigado, professora Tiane. Então, vamos Só para esclarecer, eles são 5 pareceres separados, eu só coloquei num arquivo para ficar mais rápido aqui. Obrigado. Então, vamos à votação individual deles. Processo 11.305/2021. Aos que forem em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aos que forem favoráveis, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Processo número 11.306/2021. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos para a votação. Aos que forem favoráveis, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Processo 11.308/2021. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aos que forem favoráveis, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Processo 11.309/2021. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aos que forem favoráveis, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. E, por último, o processo 11.310/2021, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aos que forem favoráveis, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Obrigado, Tiane. De nada. Próximo processo, 9831/2021, origem UDESC SEAV Engenharia Civil, interessada Caroline. Engenharia Civil? Bom, acho que é Ciências Contábeis. Interessada Caroline Sulzbach-Pletsch, assunto homologação de credenciamento de docente para lecionar disciplinas do curso de Ciências Contábeis. Relator, professor Paulo Roberto da Cunha. Com você, Paulo. Eu vou compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Estão vendo a minha tela? Sim? Sim. Sim. Então, tá. Bom, boa tarde a todos. Então, o processo, eu tenho 3 processos. Eu vou relatar o primeiro, que é o 9831/2021, origem Departamento de Ciências Contábeis, interessados professor Vanderlei e professora Caroline Sulzbach-Pletsch. Então, temos o histórico aqui procedente da tramitação do processo, né, e o assunto também é credenciamento docente. O processo trata de credenciamento da professora Caroline Sulzbach-Pletsch para a disciplina de Planejamento Estratégico e Orçamento Empresarial, Auditoria e Teoria da Contabilidade. Para análise do processo, utilizou-se o disposto na Resolução 03/2016, no CONCEP.
Como disposto na respectiva resolução, a solicitação de credenciamento docente deve ter origem no departamento responsável pela disciplina e o processo deverá conter o formulário apresentado no anexo único dessa resolução e acompanhado dos comprovantes relacionados à disciplina para a qual o professor está solicitando o credenciamento. Então, observou-se e consta o respectivo anexo, bem como o diploma de mestrado em Ciências Contábeis. A professora, só um parênteses, a professora Caroline postou um diploma de mestrado, mas ela já está em vias de solicitação do diploma de doutorado que ela concluiu no mês de abril. As disciplinas que ela solicita, então, observei também que foram disciplinas que, além dela, de certa forma, ter na graduação, mas essas disciplinas, ela teve também no processo de formação no estrito sensu dela. Então, face ao exposto, sou de parecer favorável ao credenciamento da professora Caroline Sursbar-Plett para as disciplinas de planejamento estratégico e orçamento empresarial, auditoria e teoria da contabilidade. Obrigado, Paulo. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Próximo processo, 9832, 2021. SEAV UDESC, Ciências Contábeis, interessada Daiane Schlupp, assunto homologação de credenciamento de docente para lecionar disciplinas do curso de Ciências Contábeis. Relator também, professor Paulo Roberto da Cunha. Com você, Paulo. Então, é o processo 9832, 2021. Interessada a professora Daiane e o professor Vanderlei, na época, que encaminhou o chefe do departamento. Assunto, credenciamento docente, histórico também consta tramitação no SGPE, e o processo, então, trata do credenciamento da professora Daiane Schlupp para a disciplina de Contabilidade 1 e Estatística 1. Então, por análise do processo, eu utilizei a mesma resolução, que é a 03/2016 do CONCEP, que pede, então, encaminhamento de documento que comprove, né, a titulação dela, bem como o anexo. Da mesma forma que eu fiz com a professora Caroline, eu, além de analisar o atendimento a essas prerrogativas, eu observei que no diploma de mestrado em Ciências Contábeis da professora Daiane, consta as disciplinas de contabilidade internacional, que é já uma perspectiva das novas exigências, alinhamento da contabilidade para âmbito internacional, e ela também cursou metodologia, métodos quantitativos, né? Da mesma forma, ela já teve essas disciplinas na graduação, cuja formação é em contabilidade também. Então, face ao exposto, sou de parecer favorável ao credenciamento da professora Daiane Schlupp para as disciplinas de Contabilidade 1 e Estatística 1. Obrigado, Paulo. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Próximo processo, 9833, 2021. O DESC SEAV, Ciências Contábeis, interessada professora Darclé Costa da Silva Hausmann, assunto homologação de credenciamento de docente para lecionar disciplinas do curso de Ciências Contábeis. Relator, professor Paulo Roberto da Cunha. Contigo, Paulo. Então, processo 9833, 2021, origem Departamento de Ciências Contábeis, interessados Vanderlei dos Santos e Darclé Costa Silva Hausmann. Assunto, credenciamento docente, o histórico consta conforme SGPE. Então, o processo trata do credenciamento da professora Darclé Costa Silva Hausmann para a disciplina de Laboratório Contábil 1. Essa disciplina de Laboratório Contábil 1 é uma disciplina que trata de práticas de lançamentos e relatórios contábeis, né? Então, ela é bem específico em contabilidade. Para análise do processo, utilizou-se o disposto na Resolução 03/2016 no CONCEP,
Como dispositivo dessa resolução, a solicitação deve tramitar no departamento de origem e o processo deverá conter formulário apresentado no anexo único dessa resolução e acompanhado dos comprovantes relacionados à disciplina para a qual o professor está solicitando o credenciamento. Então, observou-se que consta o respectivo anexo, bem como o diploma de doutorado em Ciências Contábeis e Administração da requerente. Então, face ao exposto, sou de parecer favorável ao credenciamento da professora Darkley Costa Silva Hausmann para a disciplina de Laboratório Contábil 1. Obrigado, Paulo. Em análise, em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Obrigado, Paulo. Processo 9835/2021, origem UDESC SEAV, engenharia de software, não, ciências contábeis. Interessada a professora Michele Aparecida Lunardi, assunto homologação de credenciamento de docente para lecionar disciplinas do curso de engenharia de software. Relator, professor Carlos Alberto Bart. Contigo, Carlos. Certo, só vou projetar aqui o meu parecer. Bom, então, conforme mencionado, esse processo, temos o assunto que é a homologação de credenciamento de docente para lecionar disciplinas do curso de engenharia de software. Peço licença, então, para pular o breve histórico, indiretamente análise. A matéria ora em análise trata de pedido de credenciamento docente para Michele Aparecida Lunardi para as disciplinas 25 GRH, Gestão de Recursos Humanos, e Ética, Computador e Sociedade, da 2ª e 8ª fases, respectivamente, do curso de Engenharia de Software do SEAB. Os documentos requeridos nas normativas específicas, cito a Resolução 003/2016 com CEP, também a Resolução 006/2020 com SEAB, foram anexados ao processo, demonstrando que a requerente está apta para lecionar as disciplinas. Então, já conforme mencionado, aqui constam diploma de formação, experiência e as comprovações necessárias. Além do que, consta anexado aos autos também a aprovação ad referendo do colegiado pleno de ESO, emitida pela chefia de departamento em 16 de abril de 2021. A voto do relator, diante do exposto, esse relator sugere pela aprovação do requerimento, habilitando Michele Aparecida Lunardi a lecionar as supracitadas disciplinas. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aos que forem favoráveis, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Processo 12.596, 2021, origem UDESC SEAV, engenharia de software, interessado, professor Eliel Marlon de Lima Pinto, assunto homologação de credenciamento de docente para lecionar disciplinas do curso de engenharia de software, relator, professor Carlos Alberto Bart. Certo, então aqui a análise tem o mesmo teor, né? A matéria ora em análise trata do pedido de credenciamento docente para Eliel Marlon de Lima Pinto Moreira, para a disciplina 65 PIN 3, que é o projeto integrador 3 da 6ª fase do curso de engenharia de software do SEAB. Os documentos requeridos nas normativas específicas, a resolução 003/2016 com CEP e também a resolução 006/2020 com SEAB, foram anexados ao processo, demonstrando que o requerente está apto a lecionar a disciplina. Além do que, consta também a aprovação ad referendo do colegiado pleno, datada de 16 de abril de 2021. Face ao exposto, esse relator sugere também pela aprovação do requerimento, habilitando Eliel Marlon a lecionar a disciplina Projeto Integrador 3. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aos que forem favoráveis, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Comunicações... Obrigado, Carlos. Comunicações pessoais.
Alguém gostaria de se inscrever? Eu me inscrevo. Só para dar um retorno para vocês sobre a obra. Mais alguém gostaria de se inscrever? Sim, a professora, o professor Diego e a Karina estão inscritos. Tá, então vamos fazer assim. Pode começar, Karina. E o professor Diego, depois eu falo por último. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Desculpa até pelo atraso, né? Acabei me perdendo mesmo nos dias. Mas assim, ó, eu só queria tirar uma dúvida. Porque assim, essa eu acredito que seja a minha última reunião como conselheira, por eu já estar formada, graças a Deus. Vou estar dia 21, né? Então, tem o meu suplente, que ele é o Richard. Daí ele acaba assumindo como... tipo, ele vai ter algum suplente também ou não? Renan? Não, Karina... Não teve votação, não, né? Ele não se forma agora, né? Não, ele não. Tá, então ele assume o seu papel de titular, tá? E ele fica sem suplente. Esse, digamos, é o papel, é a figura do suplente, né? Digamos assim, assumir o papel do titular na impossibilidade dele. Não apenas na impossibilidade momentânea, né? Se você, por exemplo, ficasse doente e não pudesse participar da reunião, mas numa impossibilidade permanente, no caso, você encerrando o curso, se formando, daí ele assume e continua sem suplente daí. Não, perfeito, então. Vou avisar ele. Muito obrigada. Nada. Obrigado, Karina. Professor Diego? Boa tarde a todos e a todas. Então, tenho dois assuntos. Primeiro, a formação continuada, que a gente vai ter agora em maio. Quero convidar todos os professores. A primeira é sobre a aprendizagem ativa e colaborativa, no dia 3 e no dia 10 de maio. Uma formação sobre programação neurolinguística, a PNL, aplicada ao ensino, nos dias 5 e 12 de maio, e outra sobre os métodos avaliativos no dia 13 de maio. Todas as instruções foram enviadas via e-mail e também via WhatsApp. Esse é um dos assuntos. O outro, eu participei hoje de manhã, uma reunião com a Secretaria Municipal de Educação. Será encaminhado ainda hoje um formulário de pesquisa, onde que todos os profissionais da educação precisam preencher. Esse formulário será utilizado para a vacinação do Covid. Como vocês devem ter acompanhado as notícias, a Secretaria Estadual da Educação está fazendo todo esse levantamento para identificar os grupos prioritários, o quantitativo de vacinas necessárias em cada um dos grupos. A vacinação deve começar com a educação infantil, depois a educação especial, e vai subindo até chegar no ensino superior. Mas é importantíssimo que todos façam o preenchimento e a resposta desse formulário. Então, ainda hoje, no máximo até amanhã, vocês devem receber esse e-mail com a solicitação de preenchimento do formulário, tá? Então, é o levantamento, um censo que todo o estado está fazendo para saber esse quantitativo dos profissionais da educação para vacinação. Eram esses meus únicos comentários. Obrigado, Diego. Eu vou iniciar com um convite a todos os conselheiros e conselheiras. Na próxima terça-feira, dia 4, às 14 horas, nós teremos a visita do reitor aqui no CEAV, e ele vai vir nos apresentar os valores que serão ofertados pela universidade para investimentos no nosso campus. A UDESC tem em torno de 30 milhões de reais para fazer investimentos em 2021, isso é rateado entre os centros, através da metodologia própria da reitoria, e ele vai estar vindo aqui para nos trazer esses números e fazer uma apresentação, né? E aí nós, como campus, a gente vai fazer a ordem de priorização do investimento dos recursos. Então, vai ser a transmissão online também, então, se vocês puderem acompanhar, a gente vai mandar o convite para vocês ainda, vai ser na próxima terça-feira, às 14 horas.
Também teremos, dia 21 de maio, a nossa formatura. Karina está se formando agora, né, Karina? Que bom, que felicidade. Infelizmente, não será presencial ainda, faremos uma cerimônia online. De qualquer forma, é uma cerimônia muito bonita, é o que podemos fazer por enquanto, né, a nível de respeito a tudo que está acontecendo, né, mas então vai também um convite para vocês, se já for disparado, talvez até ontem, que o Renan já estava cuidando disso, mas vai chegar para vocês também o convite. Já chegou no e-mail. Que bom, você que ainda estava disparando os e-mails aí ontem, né, estava dando andamento nesse processo. O último assunto é sobre a obra. Nós levamos para a reitoria, né, a nossa condição aqui de campus, que nós não retornaremos não temos como retornar para o Colégio Eliseu. Mediante isso, a reitoria, e também o nosso pedido para que a reitoria assumisse a obra, mediante essa conversa, esse diálogo com a reitoria assumiu o compromisso de terminar a obra. Para isso, o reitor foi até Brasília para tentar buscar o recurso final que falta, e colocou essa condição que se a UDESC quiser terminar a obra, o que deve fazer? Né? Precisa de uma negativa do FNDE, um documento do FNDE. O FNDE, para dar esse documento para nós, né, para autorizar, porque o FNDE hoje ele não teve a distribuição da LOA, é um recurso do governo federal, o orçamento, não chegou ainda o recurso para a parte da infraestrutura. Então, assim, eles não podem dizer para nós hoje que eles não podem tocar a obra, porque eles não sabem do recurso que vai vir. Muito provavelmente eles não vão ter recurso para terminar. Mas eles precisam ter essa distribuição do orçamento chegando na mão deles, para eles fazerem uma análise técnica e dizer, olha, nós não temos como terminar, nós estamos sem recurso. É o UDESC pode dizer, então, nós podemos continuar a obra. Então, essa conversa já aconteceu, a gente espera que nos próximos dias, aí, no mês de maio, a gente tenha essa definição, onde que a UDESC possa, sim, aí, ter uma negativa deles quanto ao recurso, e ela terminar o calendário de investimentos com a obra. De qualquer forma, também estamos trabalhando a parte burocrática, técnica, para fazer andamento de aditivos e encaminhamentos finais para que a obra possa dar andamento. Então, no nosso último consulta, a gente, né, fez aquele documento falando da nossa condição aqui, levamos à reitoria e pedimos encarecidamente que eles nos ajudassem nesse pleito, né, por nossa educação, por dignidade de espaço, por tudo mais que a gente discutiu aqui, e fomos prontamente atendidos pela reitoria. O reitor foi a Brasília, né, fez um encaminhamento lá, tivemos conversas também, eu, o professor Marino, e outra equipe técnica da universidade com a equipe técnica do FNDE, coisa que não tinha acontecido até hoje. Então, assim, a gente conseguiu ter esse envolvimento um pouco mais pessoal, digamos assim, né, mais próximo, e encaminhamentos foram dados. E agora a gente quer fazer com que, porque tem a parte, digamos, do prédio, e a parte burocrática, que é documentações e tudo mais. E tudo isso também a gente está contando com a ajuda da CEPO, do nosso engenheiro Paulo Furtado, que está fazendo um trabalho minucioso, né, os nossos técnicos também aqui do campus, ajudando em todos os processos para que a gente possa ter andamento dessa obra. Mas, por enquanto, a gente precisa ter essa negativa do FNDE dizendo, olha, nós não temos recursos para dar andamento. Veio orçamento, mas não é suficiente para tocar todas as obras no Brasil, então a gente não tem como nos oferecer esse recurso. Pode ser que aconteça, mas acho que a chance é muito baixa. Então, a UDESC já sinalizou, e aí vai fazer isso de uma forma, já está com a parte jurídica da UDESC já acompanhando também todo o processo, para dar andamento, para não dizer que não é uma surpresa, enfim, né? E havendo legalidade nesse processo, me parece que é tranquilo, né, para fazer isso, não é algo tão difícil. Claro que tem tudo que se trata de parte processual, né, documentação, pode ser que demore um pouco, mas a parte de contato, a gente sabe que é possível, a UDESC sinalizou que vai fazer, se necessário. Então, tendo mais alguma notícia a respeito disso, eu também passo para vocês, conselheiros. De qualquer forma, também a gente encaminhou um plano de contingência, né, para que quando a gente possa, quando pudermos voltar, todas as ações que nós vamos tomar e tal, isso já foi aprovado pela reitoria, a gente colocou lá só o uso do nosso campus, esse uso, aí a gente vai ter que ter toda uma logística para entender como é que a gente vai utilizar as salas, como é que seria feito. Eu acredito que vai ser uma forma parcial ainda, né? De qualquer forma, a gente não tem nenhuma perspectiva de retorno, né? Então, mas está lá nesse documento também que a gente ocuparia só o nosso campus,
e aí, com possibilidade, claro, no prédio, de ampliar o atendimento presencial e tudo mais. Então, resumidamente, são esses os meus recados para todos. Desculpa, não vi se mais alguém queria... Oi, por favor. O professor Paulo está com a mão levantada. Gostaria de comentar, por favor, Paulo. Alguma coisa? Só uma dúvida, Jason. Nessa solicitação de recursos, ou da FNDE, ou da própria reitoria, isso é para terminar a obra, mas essa obra é só o prédio, ou também aquela obra de pátio que em algum momento no departamento foi apresentado, né? Muro, pátio, enfim. Isso é para finalizar a obra no contexto geral, ou só da obra que já se iniciou? O convênio é só o prédio. Quanto à reurbanização, né, que a gente está fazendo, a reurbanização está com uma empresa de arquitetura, e essa empresa de arquitetura está fazendo os projetos para fazer toda a parte de infraestrutura do campus. Então, esse é um outro recurso que a gente espera agora, terça-feira, com essa liberação de recursos por centros, onde que a gente possa destinar parte desses recursos, por exemplo, para já começar a fazer a reurbanização do campus, né? Cantinas, pátios e tudo mais. É claro que nossa prioridade é o prédio, mas aí o prédio, se dependesse da UDESC, só a FNDE já tivesse dito, olha, nós não temos mais recursos, pode tocar, eu acho que seria até melhor, mas por enquanto eles precisam ter essa negativa de ter orçamento para liberar. Mas, de qualquer forma, a gente vai tocar outras frentes, como a gente também está fazendo, está terminando a casa lá embaixo do bosque, né? A casa do administrativo também está passando por reforma, né? Aquela casa que a gente comprou ano passado, está passando por adequações. Então, vários outros projetos estão tocando juntos. A gente está tocando a parte de um projeto de rede também, rede lógica, tem a parte de licitações para imobiliário, licitação para ar-condicionado para o prédio, mas tudo isso também depende dessa negociação com a FNDE e a UDESC assumir e tal, mas a gente está pressionando, enfim, trabalhando com eles da melhor forma possível, né? Mostrando a importância. Espero terça-feira o reitor está conosco para mostrar, olha, a gente precisa dar andamento nos processos, porque a gente acha que de fato a FNDE não vai ter esse recurso. Então, para que não tenhamos, de repente, um prédio pronto, sem rede lógica, ou sem um mobiliário licitado, enfim, a gente quer que as coisas aconteçam, porque até para sair uma licitação, isso leva tempo para sair licitação, o processo todo, e sabe lá se alguém vai ganhar, né? A gente tem todos esses EC, né? E muito trabalho já desenvolvido agora. Então, a gente quer dar andamento dessa parte lá também, que depende dessa dúvida aí sobre como realizar essa, por parte da UDESC, digamos assim, assumir a obra, né? Mas está caminhando. E aí a outra parte, Paulo, não. Daí essa parte já é outro projeto, já é outra situação, mas a gente também está no planejamento que esse ano a gente possa licitar a execução de parte dessa obra. Depende do recurso que vai vir para nós também dessa vez. Tá certo? Ok, obrigado. O professor Marino levantou a mão. Marino, por favor. Assim, é só complementar, então, a resposta do professor Jason. A reurbanização, eu tive a alegria de ver ontem uma primeira versão final, né, que está agora sendo trabalhada. Dentro de 20 dias, eu estimo que nossa comunidade acadêmica possa opinar sobre o todo dessa reurbanização. É algo que me tirou o sono dessa noite. Eu espero que realmente... Me sinto, às vezes, até fraco diante de um projeto tão grande e vai deixar nosso centro realmente algo diferente como universidade, aquilo que eu venho falando há muitos anos, que a universidade ela precisa ser um mini shopping, ela precisa ser um lugar agradável, precisa ser... E nós vamos ter esse espaço. Então, está muito perto, esperamos que realmente a gente dê pernas a isso. Em relação ao prédio novo, às licitações de imóveis, de climatização, de materiais, equipamentos diversos, estão todos prontos. Nossa equipe trabalhou bastante desde janeiro. Estão, graças a Deus, todos prontos. E só falta o prédio dizer, vai concluir. E aí, esses processos também estão na porta para lançamento. Em relação à reurbanização, parte dela nós temos a sorte de ter que acelerar essa reurbanização, porque parte dessa reurbanização nós vamos precisar para o prédio novo. O exemplo maior disso é a nova subestação de energia, né? Então, estamos todos mobilizando a reitoria para que isso tudo a gente possa concatenar esses projetos todos, né?
em relação à casa nova adquirida, inclusive o pátio hoje vai sofrer uma boa melhoria, daqui a pouquinho vão chegar máquinas e caçambas para trabalho lá no pátio, né, no CIAV, vai trazer bastante melhoria visual mais ainda, né, e isso é importante. Também uma notícia muito legal, a Fábio está aqui, poderia também falar, nossa equipe essa semana teve o pregão dos equipamentos para os laboratórios e civil, foi um pregão com muito sucesso, né? Parabéns para a equipe. Sucesso é você conseguir comprar no serviço público, né? Porque muitas vezes o pessoal não aparece ou você não consegue adquirir. Dessa vez o processo foi muito bom. Isso é uma boa notícia para os laboratórios, professores, principalmente de engenharia civil. E como o professor Jason falou, tem outras coisas acontecendo, Casa do Bosque, estimo que semana que vem seja entregue para a comunidade também e concluído. É isso, obrigado. Obrigado, Marino, por ajudar, valeu. Gente, é isso. São notícias boas, né? A gente tem ainda algumas dúvidas pela frente aí, mas estamos acompanhando de perto para que a gente não perca licitações, e que tem esse acompanhamento com a FNDE bem de perto para que eles, no menor tempo possível, nos digam, olha, temos o recurso, quando que vai entrar? Não temos recurso, vocês podem tocar a obra, enfim. Então, a gente está gerindo essa parte política, digamos assim, né? E também acompanhando os processos da parte técnica para que as coisas caminhem juntas para a construção final do prédio, tá certo, gente? Não sei se alguém levantou a mão também, eu acho que não. Então, obrigado, gente. Feliz dia do trabalho agora no sábado, né? Dia 1º de maio, mais um 1º de maio aí, todo mundo online, e imaginava por isso, né? A gente imaginava que estaríamos todos de volta, mas o importante é a gente estar com saúde, todo mundo bem, né? Fiz esses dias um comunicado até com gestão, 2 anos de trabalho, então fica também aqui meu agradecimento toda a minha equipe de direção, o Marino, o Diego, a Dino, o Sérgio, todos os técnicos, os professores, vocês maravilhosos aí, sim, reinventando, fazendo acontecer, o nosso conselho, ajudando sempre, acho que isso é importante, nos dá força, nos dá coragem de fazer as coisas acontecerem. Então fica o meu grande agradecimento por tudo que nós estamos fazendo, mesmo com um cenário de tanta tristeza, né? Sei das perdas de amigos, de familiares, mas ainda assim a gente está dando o nosso melhor, eu tenho certeza, a gente pode fazer o melhor, estamos fazendo o melhor pela universidade, pelo campus do Alto Vale, estamos aí com mais uma turma se formando agora, uma Karina, um belo exemplo, né? Vai fazer falta aqui nos conselhos, na participação com a comunidade acadêmica, a gente fica feliz por você, Karina, mas tomara que tenha deixado bastante semente para os teus amigos para poder participar, se envolver conosco, né? Então é isso, a universidade é essa junção, essa troca vívida, né? De pessoas, de situações, enfim, né? Isso se chama universidade. Então, fica aqui meu agradecimento a vocês também, e votos aí de saúde, e vamos tocar junto. Tem notícias, eu passo para vocês aí, para a gente dar os andamentos melhor para o nosso campus, tá certo? Forte abraço, fiquem bem, um bom resto de semana. Obrigado, um abraço a todos. Até mais. Obrigado, um abraço a todos, até mais. Obrigada, bom resto de semana, bom trabalho.